Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, quero deixar um abraço carinhoso a você aí ligadinho através do canal 24.2, transmitido através da TVC, a TV Cabo aqui para todo o sul da Bahia. Quero deixar um abraço carinhoso para você aqui de Itabuna e Ilhéus. Nós somos recorde em audiência nessas duas cidades. E a você também que está ligadinho através do YouTube, tá? Se você ainda não faz parte do nosso canal, esse é o momento de você se inscrever. Vai lá, faz a sua inscrição, é de forma rápida, prática e gratuita. Além de que se você assinar lá, colocar o sininho todos os dias, assim que eu entrar ao vivo, vai chegar em seu smartphone. Assim que eu chegar com notícias do Brasil e do mundo, você estará conectado. Um abraço especial a todos vocês e vale lembrar que durante todo o programa o nosso chat ao vivo vai permanecer. Então você consegue estar deixando ali perguntas para todos os nossos quadros e hoje é dia de um quadro muito importante aqui também, o Entenda Direito. Olha só, agora a gente vai ficar com o clima-tempo. Vamos saber como é que vai ficar o dia, né? Aqui em Itabuna e região. Olha, eu vou conseguir aqui com vocês acompanhar a nossa previsão para Itabuna. O tempo segue firme, predominantemente ensolarado, com 29 graus, máxima de 31 e a mínima de 21. Olha, agora o tempo está marcando aqui com 29 graus e durante todo o dia vai seguir firme. Não temos nenhuma pancada de chuva, o tempo vai seguir ensolarado aqui na nossa cidade. Bom, nesta segunda-feira, 21 de outubro, a Polícia Militar foi acionada após disparos terem vindo de uma loja em Teixeira de Freitas, aqui na Bahia. Após esses disparos, foi identificado duas vítimas, a Elaine Milbrates e a sua irmã, a Iane Araújo. Elas foram mortas a tiro de forma cruel por seu ex-marido, o ex-marido da Elaine Milbrates, o Felipe Milbrates. Ele foi o assassino, ele tentou fugir, mas a Polícia Militar, junto com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, conseguiu localizá-lo em direção ao Espírito Santo. A Elaine Milbrates tinha uma medida protetiva contra o seu esposo. Segundo informações, durante todo o final de semana, o Felipe havia disseminado informações de que conseguiu uma liminar que derrubava essa medida protetiva, que estava anulando essa medida protetiva. E então conseguiu envolver ali as irmãs para uma reunião. Aí chamou para uma reunião. Eles estavam ali no processo de separação e durante essa reunião o Felipe se alterou e acabou efetuando disparos, né? A polícia identificou a arma como a arma calibre .38. As irmãs foram mortas no local. Hoje está acontecendo o enterro das duas e nós deixamos, né, como a TVI, as nossas condolências a toda a família. E pedimos também por justiça. Mais uma vez, mais um caso onde as mulheres estão sendo vítimas de violência, né? Então a gente pede que tudo isso seja olhado com uma forma mais humana. Que a justiça consiga, né, deixar aí esse rapaz nas grades, consiga ser preso e mantê-lo lá. Porque um dia você leva e no outro ele tá aqui de volta, né? Tá vivendo em sociedade. Quem perde é quem literalmente perde a vida, né? Quem vai e a sua família fica ali a sofrer. Hoje a gente também tem aqui uma presença ilustre, a nossa queridíssima Tonê. Seja bem-vinda, Tonê. Muito bom dia. Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta. Um PQP. Tem um bocado de assunto para a gente abordar. Mas o primeiro, local, que é o assunto da demolição do prédio histórico que pertenceu ao comendador Firmino Alves. Uma vergonha. Olha, a gente vai ter aqui também um quadro super importante e muito esperado por vocês. O Entenda Direito com o Dr. Abram. O Dr. Abram que está aqui conosco no estúdio ao vivo. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Pérola. Prazer estar aqui. Bom dia, Toré. Tudo bem?
Semana passada eu não vim, tava com saudade de você, viu, Toné? A você que tá em casa, obrigado pela sua audiência, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. E hoje nós vamos trazer aqui novamente, tá, a pedidos, divórcio, dissolução de união estável e partilha de bens. Como é que fica essa partilha? Quem tem direito ao quê? Quem leva o quê? Quem fica com o quê? A gente vai falar sobre isso tudo de forma descomplicada, de forma simples, para que você entenda. Manda sua pergunta, acompanha a gente, não sai daí, porque hoje vai ser bem legal. Olha, e temos uma outra informação muito importante e relevante para o momento. Está acontecendo nesta semana o julgamento dos acusados do caso Marielle Franco. O caso Marielle Franco que chocou todo o Brasil e também teve repercussão mundial. A nossa ex-vereadora Marielle Franco foi morta no Rio de Janeiro de forma brutal. O Rony Lessa, o policial que efetuou a execução de Marielle Franco, e o seu motorista, Anderson Gomes, ele está sendo acusado do crime após a morte de Marielle. Olha, também foi dado o depoimento, foi colhido o depoimento do Chiquinho Brazão, o deputado, e ele nega qualquer envolvimento e qualquer contato pessoal com o Rony Lessa, que é o policial que está sendo acusado. Ele, inclusive, deu uma declaração. Palavras do Chiquinho Brazão. Fizeram uma maldade muito grande com ela. A Marielle sempre foi minha amiga. Era uma vereadora muito amável e com quem a gente tinha uma boa relação. Ela sempre foi muito respeitosa e carinhosa, disse Chiquinho. O deputado negou todo e qualquer envolvimento com este caso. Foi um caso de feminicídio e que por muito tempo se manteve sob segredo da justiça, além de que foi um mistério muito grande. Até hoje a gente não consegue, né? Apenas as partes envolvidas que sabem o que realmente aconteceu. Quem foi o acusado de matar Marielle foi o Rony Lessa. Ele foi quem efetuou os disparos. Olha, eu tô aqui com a nossa amiga Tonê. Tonê, você tem algum esclarecimento? Você tem alguma opinião sobre esse caso? Eu acho que é um caso que repercutiu muito no Brasil inteiro. Aliás, não só nacional, até internacionalmente. Porque ela era uma ativista política muito ferrenha, defensora mesmo dos direitos do pessoal das comunidades periféricas do Rio. Vamos dizer, o pessoal que mora no morro. Mas esse negócio está muito demorado. E esse deputado, é o deputado federal Chiquinho Brazão, que o irmão dele, Domingos Brazão, eles são os mandantes do crime. Vamos saber quais são as penas. Agora, interessante, vou até perguntar aqui ao Abra, como é que fica? Eles vão ser condenados, mas condenados como? A participação dele, os mandantes, que eles foram os mandantes do crime. Os que executaram, que como é o nome dele? Rony Lessa, não é isso? Quem tem mais culpa no cartório aí, qual seria então a penalidade desse pessoal? Uma previsão que você poderia fazer, Abra? Do mandante que tem mais culpa do aquele que executa? Toné, existe uma teoria no direito penal que é a teoria do domínio final de fato. Ou seja, resumindo aqui, se o mandante ele tinha o domínio do fato, se ele podia mandar matar ou mandar não matar, ele é tão culpado ou mais do que a pessoa que executou, certo? O executor pode, inclusive, ter uma pena menor do que o mandante. Aí só a instrução criminal mesmo para apurar isso com as provas que o Ministério Público venha a produzir, que a polícia tenha produzido no inquérito policial. Mas eu não conheço bem do processo, aliás, não conheço do processo, não atuo nele, eu não tenho muita informação técnica para passar. Mas a sua pergunta é respondida dessa forma. É porque eu acredito, viu, Abraham, porque uma opinião pessoal, ficou em incoerência. Porque o que puxou o gatilho tem menos culpa do que mandou? Não, acho que aí são iguais. Não só na forma de matar, da execução foi fria. A abordagem foi feita que ela estava no carro com o motorista dela, né? O Anderson. Então, essa abordagem, quem puxou o gatilho, acho que tem a mesma culpa do que aquele que mandou. Vá ali e mate ali aquela vereadora e tal. Acho que os dois têm a culpa, é uma só.
Agora, eu não sei assim também, eu penso aqui, a penalidade, um que pega 20 anos, outro pega 30, outro pega 40, não sei. E não dá em nada no final. Até, como você disse, que a culpabilidade do executor, até às vezes a pena é menor. Isso é um absurdo, né? Mas tudo depende, Toné, exatamente do que eu te falei, né? Da culpabilidade de cada um. Cada pena é individual para a pessoa do apenado, para o condenado. Não tem uma pena que sirva para todos eles de forma linear. Cada um recebe uma pena de acordo com a sua culpabilidade, com a sua participação em cada crime. Tá? Eu não disse que a pena do executor é menor, ela pode ser menor. Tudo depende das circunstâncias, pode haver atenuantes para um, agravantes para outro. Então, a dosimetria da pena, ela é uma fórmula complexa que o juiz tem que encontrar. E não é simplesmente chegar e botar 20 anos, tem toda uma técnica para isso. Tá? Então, pode ser que ele tenha maior culpabilidade, sim, ou menor, e aí só a instrução mesmo processual para determinar isso. É porque a exploração política também foi muito grande. Muito grande. O pessoal da esquerda se aproveitou bastante. Ainda está se aproveitando. Ainda vive muito sobre o fantasma da Marielle. Que eu acho um absurdo e a família deixa o barco correr. Tanto que, como não sei, fica difícil a gente dizer. Deram de prêmio de consolação, não sei se é isso bem, não sei se eu estou me expressando direito. Deram a Aniele, a irmã dela, Aniele Franco, o cargo de ministra de Desigualdade Racial. E que ela não está se saindo bem. Que os dados são muito negativos e realmente a competência dela deixa muito a desejar. Então, é uma exploração política que enquanto não houver esse julgamento, não houver realmente a finalização desse julgamento e os culpados forem realmente punidos para a cadeia, a depender não sei de quantos anos, 20, 30 que seja, para deixarem de explorar isso politicamente. Porque há uma exploração política ou não há? Muito grande. Concordo. A exploração política, de fato, nesse caso aí é grande. Mas é o que a gente tem, né? É o que a gente tem. Faz parte, né? Olha, e se a gente voltar um pouquinho, né, durante todo esse processo de entender o que aconteceu e não sei se vocês se recordam, mas algum tempo passou aí, né, no documentário até mesmo da Marielle, que o delegado de polícia que estava aí investigando, que era responsável por esse crime, ele foi afastado. Assim que começaram a aparecer ali, né, os mandantes, ele foi afastado. Na verdade, ele era o delegado que estava no lugar, ocupando o cargo de um outro, e ele precisou ser afastado. Logo após, a gente vê aí a irmã Aniele Franco recebendo, né, um cargo. Enfim, a gente sabe que tudo isso traz uma revolta à população, porque por muito tempo se manteve em mistério, é um grande mistério, vai permanecer sendo, independente do julgamento. Na verdade, ter o julgamento só vai punir alguém de alguma forma, mas a gente nunca vai entender o que aconteceu ali, né? E muito me admira, é uma opinião realmente pessoal, muito me admira que uma família com uma perda como essa, sem entender o que aconteceu realmente com a filha, com sua irmã, aceite um cargo. O acusado que está prestando depoimento, inclusive neste momento, o deputado federal, né, o Chiquinho Brazão, que está prestando o depoimento, ele é do PT. E o cargo dado foi através do PT. Mas enfim, agora é hora da gente dar início ao nosso quadro Entenda Direito. Mais uma vez, bom dia, você que está em casa, e vamos lá. Já falamos aqui sobre casamento, união estável, divórcio e dissolução de união estável, e como fica a partilha de bens. A gente vai retomar esse tema a pedidos, tá? Foram inúmeros pedidos dos telespectadores para que a gente voltasse para explicar novamente. E manda sua perguntinha também que a gente pode responder aqui ao vivo para você. Então vamos recapitular rapidinho aqui, pessoal. O casamento, quando ele é dissolvido, quando ele termina pelo divórcio. Tá? É uma das formas de extinguir o casamento, o divórcio. A união estável é um pouquinho diferente, não há divórcio.
ela é feita a dissolução da união estável. Tanto o casamento quanto a união estável podem ser extintos de forma extrajudicial, em cartório de notas, através de escritura, e aí tem que cumprir determinados requisitos. O primeiro deles é as partes estarem em comum acordo, elas estarem de acordo sobre os termos do divórcio e da dissolução da união estável. Não havendo acordo, isso é feito através de um processo judicial, o que costuma demorar mais e ter custos mais elevados para as partes. Tá? Passado esse ponto, ou até neste ponto, as pessoas fazem a partilha de bens. Como é feita essa partilha? O casamento que mais... o regime de bens mais comum, tá, aqui no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que o casal, tá, através do fruto do seu trabalho, do esforço mútuo, do esforço das duas partes, tem direito, cada um, a 50% de tudo aquilo que o casal e os companheiros conquistaram durante a constância da sociedade conjugal, durante o casamento ou durante a união estável. Isso é dividido da seguinte forma: 50% para cada um. A companheira ou a esposa fica com 50%, o companheiro ou o marido fica com 50%. E aqui é importante a gente esclarecer que a lei não faz qualquer distinção quanto ao caso, por exemplo, de um companheiro ganhar 50 mil ou uma companheira ganhar 50 mil e o outro ganhar 10 mil. Tá? Não faz a menor distinção. Os dois vão dividir metade de tudo aquilo que eles construíram como patrimônio. Tá? Muitas vezes isso gera confusão. E muitas vezes, quando eu digo, na maioria das vezes. O primeiro ponto, Pérola, que faz com que tenha-se muita confusão é que as pessoas não sabem bem os seus próprios direitos. E o segundo ponto é que algumas vezes algum companheiro, ou marido, ou esposa tenta levar alguma vantagem. Tá? E isso dá confusão e a lei não permite, a lei proíbe. Tá? Se a pessoa não quer que a outra, que seu companheiro, a sua companheira, ou esposa, ou marido, tenha direito ao que ele tem como patrimônio, melhor mudar o regime, né? Casar pelo regime da separação de bens, que é perfeitamente possível. Isso evita essa confusão patrimonial. Na verdade, não é confusão patrimonial, mas evita essa confusão familiar que vocês podem estar expostos. E, além do casal ou ex-casal sofrer, quem mais sofre são os filhos, caso vocês tenham. Tá? Então, essa questão patrimonial é muito importante que ela esteja sempre muito bem clara. E que, ao contrair o matrimônio, o casamento, ou quando as pessoas resolvem ir morar juntas, ter uma vida em comum, a união estável, seja ela formal ou informal, é bom isso tudo ser muito, muito bem esclarecido para que evite esse problema futuro. Tá? Olha, quando se fala em casamento e união estável, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Como é que funciona, se a pessoa que é do casamento estável, da união estável, ela é casada, ela é solteira, como é que funciona isso na prática realmente? A pessoa na união estável, ela é considerada civilmente casada, solteira, nesse processo ali de separação, como é que fica essa partilha de bens? Eu vou falar primeiro da questão do Estado Civil, tá? A pessoa, quando casa, tem o estado civil alterado. Ela deixa de ser solteira para ser casada. E após o divórcio, caso venha a se divorciar, ela deixa de ser casada para ser divorciada. Ela não volta mais a ser solteira. Os conviventes em união estável, diferente do que acontece no casamento, eles não mudam o estado civil. Eles permanecem solteiros, porém conviventes em união estável, que pode ser informal, como eu já te falei, ou pode ser formal também. Tá? Eu volto a falar, a formalização da união estável, ela é feita em cartório por escritura pública
onde ali, inclusive, as pessoas podem optar pelo regime de bens, que é a separação de bens, a comunhão universal, onde se comunicam todos os bens das duas partes, e a separação de bens, onde não há comunicação dos bens. Aí você perguntou também, eu respondi a sua pergunta? Tá. Aí você perguntou sobre a partilha de bens. Isso. No regime da comunhão parcial de bens, como eu já falei antes, tudo aquilo que foi produzido, que foi construído pelo casal durante o relacionamento, ele tem que ser partilhado pelos dois, tá? A razão de 50% para cada um. Na separação de bens, não há essa divisão. Por quê? Porque os negócios de cada uma das pessoas, o patrimônio, ele é gerido de cada uma das pessoas de forma individual. Ele é um patrimônio próprio, exclusivo dele, tá? Então, esse patrimônio, ele não se comunica com o da outra parte. Então, não há essa distinção. Eu estou falando da comunhão universal, da separação. Quando se casam pelo regime da comunhão universal de bens, todo o patrimônio é conjunto, tá? Os patrimônios individuais passam a integrar um ao outro e é visto como um patrimônio único pertencente ao casal. É uma universalidade de bens e direitos que pertencem ao casal. Quando do divórcio ou da dissolução da união estável, que tenha sido a vida com a comunhão universal de bens, é partilhado 50% para cada um. Olha, e em relação ainda à união estável, quando você não declara ali, quando você não tem no cartório, quando você não vai lá com o seu cônjuge no cartório, faz tudo certinho ali a escritura, e você só está morando junto, né? Como é que funciona? Existe um tempo, existe um período para que isso seja declarado, seja considerado, haja uma união estável e ali haja uma partilha dos bens, ou não? Você casou, está vivendo ali um tempo junto e já tem direito ou não tem? Como é que funciona, doutor? Não existe uma regra que fale sobre essa questão temporal, o tempo, clara, de forma muito clara. Na verdade, não fala sobre isso. O que mais conta para união estável, é a vontade das pessoas de permanecerem juntas e constituírem uma família. Tá? Não importa se tem 20 anos, se tem 6 meses, se tem 1 mês. Hoje a gente vê relacionamentos que iniciam de forma muito forte, né, e muito rapidamente as pessoas vêm morar juntas e constituem a sua família, ainda que só o casal, né, e posteriormente podem vir a ter filhos. Então não há assim uma regra sobre o tempo. O que vale é o que as pessoas querem, a sua vontade, o ânimo de permanecer juntas e constituir uma família. Mas a partir até de 1 mês já é considerado uma união estável? Não tem nada a ver? Assim, o termo inicial, Toné, é muito difícil ser determinado porque ele é exclusivamente daquelas pessoas que estão naquele relacionamento. Uma pessoa pode conhecer outra e dentro de 1 mês achar, olha, com essa pessoa eu quero passar o resto da minha vida. Sim, se a pessoa morrer e aí tem bens para dividir, mas eu só tenho 1 ano com essa pessoa, tá valendo? Tem direito? Pode valer sim. Tem direito a bens? Pode valer sim. Não existe um tempo determinado, não existe um tempo definido. Então pode valer sim. Tudo depende do caso. O que aconteceu com aquele casal, com aquela família? Já namoravam há 6 meses, não vou nem botar um prazo longo aqui do namoro, não. Namorava 6 meses, resolveram morar junto. Ali você já percebe que existe uma vontade dos dois de permanecer juntos e constituir uma família. Então é muito mais importante essa questão, essa vontade de cada um do que o tempo. Ele conta mais do que a vontade de estar junto, de constituir a família, de ter uma vida em comum, conta mais do que o tempo para isso. Agora você vai me explicar uma coisa, que eu até dar se eu puder. Um comentário de pessoas conhecidas. Não sei se estão assistindo, mas vale.
casados há mais de 30, 40 anos, sei lá. Ele agora tá morando com outra mulher, tem 10 anos. Só que agora a nova mulher tá pressionando para ele pedir o divórcio. A esposa antiga não quer dar. Tem um patrimôniozinho, e tem uma pensão riquíssima dele, que ele era funcionário, servidor federal. Então tem uma pensão riquíssima em jogo. Ele tá vivo ainda, né? Tá vivo. Tá, ok. Mas acontece que a ex-esposa não quer assinar o divórcio. Ela teme perder não só a pensão, com morte dele, essa pensão vai ser o quê? Divide, mesmo sem o divórcio, sem a homologação do divórcio. Fica pra quem? Fica pra ex-esposa o total, ou ela vai ter que dividir com a nova esposa, que ela tem 10 anos que mora com ele? A esposa, vamos considerar que eles tenham se casado pelo regime da comunhão parcial de bens, tá, Toné? Eles casaram pelo regime da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo foi construído por ele enquanto casado, tá? Ela fica com 50%. Como ele não convive mais com ela hoje, embora não esteja divorciado, mas legalmente, eles já estão separados, eles não têm mais uma vida em comum, eles já têm uma vida em comum com outra pessoa, ela deixa de ter alguns direitos, como por exemplo o da pensão, tá? Obviamente, pelo fato dele estar casado ainda, vinculado juridicamente à ex-esposa, a nova companheira, que ela é companheira hoje, ela não é esposa, ela é companheira, ela vai ter que brigar por esse direito na justiça. E ela tem direitos, tem? Tem, a companheira dele é... A nova? Ela é a companheira dele. Mas cessa o direito da outra, da ex? Mas ela só tem direito patrimonial até a data que eles permaneceram juntos. Depois que o relacionamento foi dissolvido, ela deixa de ter direitos... Mesmo que não tenha sido homologado, Abra? O que eu falei aqui 5 minutos atrás, o que vale é o que está no coração das pessoas. A vontade de permanecer juntos, em constituir uma vida juntos e de permanecer nessa vida. Ele não quis mais permanecer, eles decidiram por não permanecer. Então ela deixa de ter certos direitos. Dali para frente, do dia que ele ou ela, ou algum deles saiu de casa, para frente, ele deixa de ter determinados direitos, sim. Mesmo foi ele que abandonou a casa, abandonou o lar. Não existe mais isso, a questão de abandono de lar. As pessoas não são obrigadas a viver... Porque essa esposa agora, essa companheira dele agora era amante. Olha bem, olha a história. Muito louca. Só que, então, na hora que ele morreu, agora, vamos dizer, se ele morrer, Deus me perdoe que não morra tão cedo. Mas se ele morrer agora, a ex-esposa perde o patrimônio, ou vai ter que dividir com a outra? Não, Toné, a gente precisa fazer aqui a separação dos tempos. É como você falou, porque o patrimônio foi adquirido quando ele estava com a ex. Mas ele pode ter constituído o patrimônio posteriormente também, ou ter continuado. Com a outra não tem nada. Toné, preste atenção. É uma questão fácil de a gente entender. Me explica aí direitinho, que eu não estou entendendo. Vamos lá, ele quando se casou com a ex dele, tá? Vamos tratar de ex e atual, vamos chamá-las assim. Quando ele casou com a ex, vamos botar aqui que ele não tinha nada. Aí eles casaram, ela deu sorte para ele deu sorte para ela, constituiu um patrimônio, vamos botar um número aqui, de R$1 milhão. No dia que ele resolveu, ou ela resolveu, que eles não teriam mais aquela convivência em comum, aqueles R$1 milhão pertencem aos dois. Tá? Então, 500 mil para cada um. Daquele dia em diante, pertence exclusivamente a ele. Como hoje ele tem uma companheira, ele convive em união estável com outra pessoa, ela passa a ter os direitos patrimoniais sobre o que eles dois, em conjunto, construíram. A partir dali, a partir da separação da outra. Que eles começaram a conviver. Mas lá para trás, não? Para trás, não. A não ser no caso da herança, ela sendo herdeira dele, ela teria esse direito, sim, como herdeira. Mas o marco temporal é o momento em que eles resolveram constituir a vida em comum. Como o patrimônio dele, os 500 mil que a gente falou 1 minuto atrás, já fazia parte do patrimônio dele, num caso de dissolução dessa união estável, quando vier a ser formalizada, ela não teria direito a isso, que é um bem particular dele, que foi constituído antes da união estável com ela.
Eu acho que assim ficou mais claro, né? Agora, inclusive porque a ex, com a ex, tem filhos. Não é? Os filhos não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, porque os pais estão vivos. As obrigações com os filhos permanecem inalteradas. Sim, e a pensão? A pensão vai ser da ex. Da ex não. Oh. Peraí, calma, gente. Sim. A pensão vai ser da atual. Porque é ela que está convivendo com ele. Total? A não ser que os filhos também tenham direito. Aí menores, não, incapazes. Não são menores. Agora sim, peraí. Porque ela conseguiu, não sei se é 30%, 40% dessa pensão. Ah, não, mas peraí. Ele paga uma pensão para ela. Não paga. É por lei. Não, olha só. Eles devem ter algum acordo que onde ele paga uma pensão para ela. Não, ela brigou na justiça e conseguiu. Beleza, então já tem. Então ela tem direito. Só por morte dele, então. Isso aí acaba. O direito dela, a obrigação de. Mas vai para outra? Ela vai receber 100% da pensão que ela tiver direito. E a ex não vai receber nada se não for dar homologado de divórcio? Não tô entendendo. A obrigação da pensão é dele, não é da ex. Não é da atual. Sim. A obrigação é dele. Se ele morrer, a obrigação deixa de existir. E quem recebe essa pensão vai ficar recebendo? A atual. Ela vai ter. Só que como 100%? Ele não é divorciado. 100%. Aí complicou, viu? Mas por que complicou? Não, complicou pra ex, porque não vai receber nada, vai perder a pensão. Mas, Toné, a obrigação é dele de pagar a pensão. A obrigação é dele. Se ele morrer... Não é pagar, porque foi questão de lei. Ela conseguiu, ela brigou na justiça e conseguiu. Judicialmente, mas a obrigação é da pessoa. O salário era dele, claro. Então, é dele. Não pode transferir isso para a companheira atual dele. Não pode? Não, acho que não. Tá? Fica com a ex, será? Isso é... Não, a ex não vai ficar. Ninguém vai ficar, não. Então? Vai, é atual. Só que pelo estado civil dele, ele ser casado ainda, ela vai ter que provavelmente brigar na justiça. Mas vai ganhar. Porque o momento que aconteceu a separação, que eles deixaram de ter a vontade de ter uma vida em comum, foi quando ele resolveu sair de casa. Ali acabou o casamento. O divórcio... não vou dar. Não existe isso de não dar divórcio. É um direito individual de cada um. Sim, mas a lei continua beneficiando ela. Espera aí, viu, Abra? Continua beneficiando ela, que ela continua recebendo a pensão tirado do salário dele. Então, Toné, isso aí foi um acordo. Um direito conquistado. Porque provavelmente ela não trabalhava. Aí eu não sei esse detalhe. Com certeza, com certeza. Um casamento o casamento foi feito lá atrás. E aí a lei era um pouquinho diferente. A lei vem evoluindo no tempo. Viveram mais de 40 anos juntos. Para corrigir essas distorções, tá? A vida moderna, ela é muito diferente. A vida de hoje, pessoal, é muito diferente da vida de 50, 60 anos atrás. Então, o direito, as leis, a jurisprudência, tudo isso teve que se atualizar, se modernizar e se adaptar para a vida de hoje. Uma lei de 1900, eu acho que a lei... foi alterado em 76, não me lembro exatamente. Uma lei de 1976, quando a sociedade era um homem casado com a mulher. Né? Hoje a gente tem o poliamor. Né? 3 pessoas que convivem juntas, 4 pessoas. Então a lei daquela época ela não se adequa 100% à nossa sociedade de hoje. Então tanto a lei mudou, quanto o entendimento dos juízes, dos tribunais, mudou, o direito se atualizou, o direito se adaptou a essas mudanças. E é um papel do direito se adaptar a isso mesmo, para dar uma resposta adequada para a sociedade. Tá? Bom. Você ia me fazer uma pergunta. Isso, olha, os nossos amigos estão ligadinhos aí no YouTube e deixaram, além de muitos elogios, algumas perguntas, doutor. A Carol, ela disse o seguinte: bom dia, para caracterizar a união estável, precisa morar juntos? Carol, bom dia, muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. Uma pergunta interessantíssima, tá? Morar junto é importante, tá? Ali a gente consegue enxergar, vislumbrar de forma inequívoca ou quase inequívoca que existe a vontade de ter uma vida em comum. Mas não é tão incomum assim, e não é incomum mesmo. Tanto casais, pessoas casadas, quanto conviventes em união estável, cada um morar na sua casa. Tá? Então, é uma forma importante de se caracterizar, mas por si só
não caracteriza e não define a existência de uma união estável. Olha, doutor, continuando ainda, né, com esse quesito de morar junto, união estável, partilha de bens, eu tenho uma dúvida também. Digamos que eu estou casada com alguém, vivo ali um período, a gente não tem nada reconhecido, né, judicialmente que temos um casamento, mas a gente vive juntos. Certo. A partir de um determinado momento, eu me caso ali, união estável com a pessoa. Esse período que foi vivido juntos, antes da união estável, ele se perde ou ele também entra nesse processo de conta na separação de bens? Isso vai ser avaliado no caso concreto, através da análise do seu caso específico. Pode contar e pode não contar, vai depender. Se vocês tinham um ânimo, mesmo antes de casar, de constituir uma família, construir uma vida em comum, construir patrimônio em comum, se o que vocês fizeram, o que vocês construíram de patrimônio em comum antes do casamento tivesse sido uma coisa que vocês... peraí, deixa eu reestruturar a resposta para ficar fácil de você entender. No momento que vocês resolveram morar juntos, tá? Se entenderam como não mais namorados, e sim como um casal de verdade. E a partir dali, através do esforço de vocês e da vontade de vocês em constituir uma família, em construir um patrimônio em comum, em ter uma vida em comum, e vocês ostentam essa condição para a sociedade, porque é importante também, tá? Você demonstrar o que vocês têm, a relação de vocês para o mundo exterior, tá? E você demonstra isso, para mim já fica caracterizado sim que a união estável, existe uma união estável, então você tem a proteção, a lei te confere o direito à meação dos bens. Mas se antes do casamento, vocês ainda que vivendo juntos, cada um fazia suas coisas, aí depende do ajuste. Mas se não tinha essa intenção e essa manifestação, essa demonstração toda da vontade de ter a vida em comum e de construir o patrimônio, construir a família, o marco temporal vai ser a partir do casamento. Certo. Tudo vai variar de acordo com cada caso. Não existe uma resposta que sirva para tudo. Olha, continuando com as nossas perguntas aqui, a Carol Vasconcelos, ela disse o seguinte: como reconhecer uma união estável depois da morte do companheiro? Vejo que é muito comum o INSS negar as pensões por morte dos companheiros. E aí, como é que funciona essa parte, né? O companheiro acabou indo a óbito, faleceu. Como é que a mulher, a esposa, ela vai conseguir aí essa pensão? Ela vai ter direito como? Como é que se inicia esse trâmite? Carol, excelente pergunta. Excelente pergunta. As pessoas conviveram em união estável, seja lá pelo tempo que tenha ocorrido. Algum dos companheiros veio a óbito. O reconhecimento dessa união estável, ele pode ser dado pós-morte também através de duas formas. De forma extrajudicial e de forma judicial. O INSS, ele nega sim a união, quando não há o contrato de união estável por escritura pública, ele nega sim os benefícios. A pessoa tem que vai entrar primeiro com requerimento administrativo, vai ser negado e ele tem que entrar na justiça. Inclusive, para as pessoas que casam somente no religioso, o INSS não reconhece o casamento religioso sem efeito de casamento civil para fins previdenciários. Tá? Então, para deixar a sua companheira, o seu companheiro seguro, para que ele tenha direito à pensão, caso um de vocês venha a óbito, e isso é muito importante, tá, pessoal? Presta atenção nisso, isso é muito importante. É bom fazer o casamento, tá? Ou fazer a declaração pública de união estável, além de colocar o seu companheiro ou a sua companheira como dependente seu lá no INSS, tá? Continuando ainda, né, nesse viés de pensão, a Jade Santos perguntou: doutor, quando o companheiro é obrigado a pagar a pensão para a companheira, como conseguir essa pensão? Jade, muito obrigado pela sua pergunta. Hoje a regra é que não tem pagamento de pensão. Não existe pensão para ex-companheira, nem para ex-companheiro.
nem para ex-marido, nem para ex-esposa. Tá? A regra é essa. Mas, no caso de uma das partes, e a pensão aqui não é válida só para a mulher, não, tá? É válida também para o homem. Se essa pessoa, ela ficou durante o relacionamento dependente economicamente do seu companheiro, ou do seu marido, ou da esposa, seja lá do que for, pode haver sim. Essa pensão pode ser temporária, pode ser por um determinado período de tempo, para que a pessoa consiga os meios próprios de subsistência. Tá? Mas é possível, sendo que a regra é que não há pensão. Olha, o Luiz Costa deixou a seguinte pergunta. Bom dia, doutor Abrão. Como funciona a partilha de bens materiais, tipo casa, carro? Oi, Luiz, muito obrigado pela sua pergunta. Bom dia para você também. Luiz, se o casamento foi, ou a união estável, foi pelo regime da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que foi adquirido, tudo aquilo que foi construído durante a constância do casamento ou da união estável deve ser repartido ao meio, aos dois. Cada um vai ficar com 50%. Olha, e ainda em relação ao caso que a Coné estava contextualizando aqui conosco, né, deixaram alguns comentários, acharam super interessante a colocação, né, de tentar entender se a atual fica ou se a amante, que hoje é atual, enfim, o que vai acontecer ali na morte do companheiro. E colocaram alguns comentários aqui também tentando entender. A Sara Santos deixou a seguinte pergunta. Se acaso o marido tiver um filho menor do antigo relacionamento e eles estiverem pagando no atual relacionamento um imóvel financiado que está em nome do marido, se após a morte dele, quando eles casarem, né? Após a morte dele, quem vai ter direito a esse bem? Se vai ser o filho do antigo relacionamento e até mesmo a mãe da criança, ou se ela vai ter direito a isso? Vai ser total? Vai ser parcial? Como é que vai funcionar nesse caso? Bom, aí a gente vai falar um pouco também sobre o direito de herança. Sara, bom dia, muito obrigado pela sua pergunta e por nos acompanhar aqui. Vamos lá. Tem um apartamento. Na sua hipótese aí, o companheiro morreu, né? O homem morreu. Existe um seguro obrigatório que quita a parte dele do financiamento. Tá? Então a parte dele deixa de haver obrigação de pagar. E esse patrimônio dele, vamos admitir que 50%, vamos admitir, tá? Porque provavelmente é essa a hipótese, os filhos dele, que são os herdeiros dele, têm direito à parte deles. E a atual esposa também tem direito à parte dela, porque além de meeira, nesse caso, se o bem foi adquirido durante a constância desse relacionamento atual, ela só é meeira. Ela só tem a meiação, ou seja, ela fica com 50%. Se ele... os outros 50%. Mas veja bem, mas foi financiado, é um financiamento, então foi antes, não é isso? Não é um financiamento? A gente precisaria financiamento, saber. Mas eles financiaram hoje uma esposa com seu cônjuge. Atual. Isso. Tá. Eles estão financiando um apartamento. A atual, isso. Entendi. E ela tem esse receio de que ele tem um filho em um antigo relacionamento. Ele vindo a falecer, esse filho tem direito. O herdeiro tem direito, e a mãe da criança tem direito? Não, a mãe da criança não. A mãe da criança não. Porque a mãe não entra mais aí. Não, só o filho. Aí só entra, o filho entra. Só o filho, exatamente. Olha, e continuando ainda com essa questão de filhos, assim que a gente entrou aqui ao vivo, eu noticiei, né, um trágico caso na segunda-feira. E ele mesmo deixou claro durante seu depoimento de que ele fez uma reunião ali com a sua ex-esposa, sua cunhada. Eles tinham uma empresa, né? E ela estava na administração. Ela quem estava gerindo a empresa deles de automóveis. Nesse caso, com a morte dele, com a morte dela, se eles mesmo que não tiverem ali filhos, como é que fica essa partilha de bens? Porque eles eram casados e foi isso que trouxe, né, essa revolta, até mesmo para ele fazer o que ele fez. Como é que fica? Fica com a família dela? Ele tem direito? Como é que vai ficar aí, doutor? Essa parte da divisão após a morte, o homicídio, né? Que ainda mais não foi só uma morte. Ele foi quem efetuou os disparos, enfim.
Como é que fica essa partilha de bens nesse caso? Então, sendo somente eles dois os sócios, ele está preso, né? Isso, está preso. Então, ele não pode fazer a gestão da empresa. Ela faleceu, né? Então, a empresa pode ser gerida pelos sucessores dela. Se ela não tiver filhos, imediatamente os pais dela podem assumir, porque eles são herdeiros dela também. Tá? E no contrato social dessa empresa, dessa pessoa jurídica, deve constar isso. Tá? Que em caso de falecimento, impedimento ou incapacidade de sócio, a sociedade não será liquidada e os negócios continuarão através dos herdeiros e sucessores. Ou seja, ele não tem mais direito à herança, continua agora para os pais dela, que são os sucessores, ou ele ainda saindo da cadeia, saindo da prisão, ele vai ter direito a esses bens? Ele tem direito ao patrimônio dele, a herança não. Porque nesse tipo de crime, um dos efeitos da condenação criminal, da condenação penal, é a declaração de indignidade. E nos casos de indignidade, a pessoa perde o direito de herdar. Mas ele é sócio. Então ele continua tendo ainda esses direitos, como sócio. Mas é uma sociedade que vai ter que ser liquidada, né? Uma parte vai ter que comprar a outra, é uma sociedade que não vai andar, né? Mas ele tem direito sim. É um direito de patrimônio dele. Olha, e continuando ainda fazendo, né, menção ao caso que Toné falou, tem uma pergunta aqui. E se ele, o rapaz, o esposo, começou a construir esse patrimônio com a amante antes de se separar da antiga esposa? Quem vai ficar com esse valor? Esse patrimônio que foi constituído ali com a amante, até mesmo nesse período onde ele estava ali começando a se separar, com a morte dele, o falecimento dele, quem é que fica com esse valor, com esse patrimônio? Olha, eu vou dar uma resposta genérica para isso, tá? Ainda que constituído o patrimônio com a amante, ele era casado com outra pessoa. Então a amante pode ter direito somente ao que ela comprovar que contribuiu, né? Mas o direito não é só dela, não? A outra parte ainda entra? Nessa partilha aí? Não, mas no caso a hipótese que ela trouxe... Divorciado legalmente ou não? Não, olha só, ela falou que a amante estava constituindo o patrimônio antes dele se divorciar. Antes. Aí é outra história, aí a gente tem que analisar, é uma pergunta um pouquinho mais difícil, a gente tem que analisar caso a caso. Mas se uma outra pessoa comprou um imóvel, por exemplo, com ele, durante o período que ele ainda estava casado, esse contrato também deve ter o nome dessa outra pessoa. E aí essa pessoa tem os direitos patrimoniais dela, tá? Não teria direitos com relação a ele ainda. Aí só analisando mesmo, só vendo para saber mais adequadamente que resposta tem que ser Abra, dada. agora veja bem, se antes de oficializar da homologação do divórcio, tudo arrumadinho, tudo acertado sobre a partilha dos bens, aí o cônjuge morre, vale o que estava escrito lá? Mesmo sem ter assinado já o divórcio? Vale? Tudo que estava lá na partilha. Acertou tudo. Acertei hoje, o cara teve um ataque cardíaco e morreu amanhã. Sem assinar. Só pra vale dar que trabalho, já estava escrito? Né? Morreu assim só para dar trabalho. Nesse caso aí, Toné, como o divórcio e a partilha ainda não estavam determinados, né, nem por escritura pública e nem no processo judicial, vai ter que ser feito o inventário. Aí é inventário, não é caso porque não vai diretamente para a viúva, então? Não tem nada a ver. Não, porque aí você sai do direito. Porque ela legalmente, desculpa aí, ainda continuava casada com ele. Só faltou a assinatura, mas já estavam tudo, eles decidiram numa boa que iam divorciar. Aí acontece isso. Então, porque até os direitos da viúva, primeiro que é uma outra causa de extinção do casamento, então não há necessidade mais do divórcio. O óbito de um dos cônjuges já enseja a extinção da relação da sociedade conjugal. Tá? Um morreu, acabou o casamento. Esse processo extingue logo. O processo também... Do divórcio. Aí tem que abrir um inventário. E aí nesse inventário, a parte que sobreviveu, ela tem mais direitos inclusive, porque além de meeira,
né, de ter direito a 50% dos bens construídos pelo esforço comum durante a relação conjugal, durante a sociedade conjugal, ela também é herdeira. Tá? Então ela tem direito à meação dela e à participação do quinhão, da participação no quinhão dela na herança. A situação dela até melhorou, né? Nesse caso aí, o óbito veio numa boa hora para ela, né? Já estava se divorciando, mas aí o cara morreu, então ela deixou de ser só meieira para ser meieira e herdeira. E herdeira integral. Agora sobre comunidade... Vamos falar de coisa boa, onde o homem não morra, Toné. Você só tá dando notícia. Desculpa aí. Só coisa ruim. São uns exemplos terríveis, Mas a gente tem que pensar no futuro não, no presente. É só o homem que morre, né, gente? Não é a mulher, não. Só o homem. Peraí, não. Desculpa aí. Também a mulher também pode acontecer o contrário. E pode ser até que a mulher seja economicamente melhor, numa posição melhor hoje do que o homem. Comum, tá? Isso é extremamente comum. Muito mais do que a gente imagina. Vamos para um assunto sério aqui, que é mais do que... É muito interessante, que é a comunidade LGBT. As regras são as mesmas? União estável? Coisa, gente. A união estável? Diferença. Não faz diferença. Desculpa, pessoal. Diferença nenhuma, tá? A sua liberdade de viver com quem você quer é uma liberdade garantida essa identidade pela de gênero não tem nada a ver. Não, é uma liberdade garantida pela Constituição Federal, tá? Você pode viver com quem você quiser. Mas você vai ter que comprovar a união estável, né? Pode, Toné, pode casar, pode fazer escritura de união estável, tem os mesmos direitos. Pode morar junto. Pode. Não faz distinção de sexo. A Constituição Federal, o espírito constituinte... As regras são as mesmas. Mesma coisa, diferença nenhuma. Okay. E eu falo isso com certa paixão, porque isso foi uma conquista muito grande para as pessoas, né? Para os homossexuais, para as pessoas que gostam e se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Porque antes era extremamente discriminado, não tinha benefícios previdenciários, era uma luta para conseguir. E, assim, é a liberdade das pessoas de viver com quem quiser, amar quem quiser, tá? Então, eu achei que foi um grande avanço. Desculpa, você me fez uma pergunta, eu não ouvi. Não, era sobre isso mesmo, sobre isso. Tá? Mesma coisa, pessoal. As mesmas regras. Mesma regra. Olha, então, encerramos o nosso quadro por hoje. Quero te agradecer aqui em nome dos nossos telespectadores e toda a família TVI, né? É sempre muito bom estar por dentro, entendendo os nossos direitos, os nossos deveres também. E foi muito bom o nosso bate-papo. Te espero na próxima semana, na próxima quarta-feira. A gente tem esse encontro marcado aqui às 10 horas com o quadro Entenda Direito. Obrigada, doutor. Sempre muito bom te ter aqui. Pérola, mais uma vez, obrigado aí. Toné, obrigado pela sua participação. Na próxima, mata a mulher também, não mata só o homem, não. Desculpa aí, não é dizer que é a parte que me toca, não. Desculpa aí. Tanto faz, de um lado ou do outro. Ambas as partes, ambos os lados. Tanto faz o homem como a mulher. Isso, exatamente. Né? E para você que nos assistiu, que nos acompanha sempre, muito obrigado pela sua audiência. Quarta que vem, 10 horas aqui de novo. Um abraço para você. Olha, estamos aqui hoje, vamos falar sobre educação. Agora a gente tem aqui conosco duas pessoas importantíssimas, né, nesse processo aí de educação. A gente vai estar falando sobre o processo seletivo e sobre a infraestrutura do IFBA, tá? O Instituto Federal Baiano do campus Uruçuca. Sejam bem-vindos aqui, Patrícia, e também o Marcos Antônio. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia. Olha, a Patrícia, ela é bibliotecária e ela é membro da comissão do processo seletivo. Patrícia, o que está acontecendo agora nesse período, né, lá no IFBA? Você pode nos contar, nos apresentar esse projeto? Então, muito bom dia a todos. Eu sou bibliotecária do IFBA Baiano Campus Uruçuca. Estamos com inscrições abertas para diversos cursos, né? Que temos lá uma infraestrutura muito boa,
de vários cursos, né? Os professores são mestres e doutores em sua maioria. Os funcionários, servidores, técnicos administrativos qualificados. Temos uma infraestrutura de biblioteca, que eu sou bibliotecária, né? Temos lá 15 mil títulos que podem estar sendo utilizados por toda a comunidade, sendo 15 mil também no e-book, né? São os títulos online. Temos laboratórios que proporcionam os alunos a fazerem aulas práticas. Temos lá o Centro de Tecnologia em Alimentos, que é o CTA. Os alunos também têm as suas aulas práticas. Um campo imenso, porque o Instituto funciona na antiga EMARC, né? Então, é uma instituição centenária, porém está atualizada para acolher todos os cursos da comunidade e cursos que são em sintonia com o mercado de trabalho. Então, nesse período de 30 de setembro até 8 de novembro desse ano, vai estar acontecendo aí o ingresso de novos estudantes, né? Como é que funciona esse processo seletivo? Exato. O processo seletivo é simplificado. Temos os cursos de guia de turismo e informática na modalidade integrado, que é o curso integrado, o curso que o estudante vai fazer em 3 anos, o mesmo ensino médio que ele faria. Ele já sai com o curso do ensino médio e o curso técnico, seja em guia de turismo, seja em informática. E esses cursos estão com as inscrições abertas, o processo é simplificado através das notas do 8º ano, no caso, o aluno que está cursando atualmente. E para quem já concluiu o 2º grau, a declaração de conclusão, né? O histórico escolar. Aí se inscreve ou pelo site ou em nosso próprio campus, né? A gente vai estar aqui disponibilizado também o WhatsApp para qualquer dúvida, né? Para as inscrições. E temos também os cursos subsequentes, que são os cursos que já está concluindo ou concluiu o ensino médio. São cursos de 1 ano e meio de duração, com aulas também teóricas e práticas. São cursos de agrimensura, agropecuária e técnico em alimentos. Temos os cursos também EAD, subsequente, para quem também já concluiu ou está concluindo o ensino médio. São cursos práticos que você pode fazer à distância. Tem aula presencial apenas uma vez por semana à noite lá no IF Baiano, para que possa ter a parte prática também com os professores. São 40 vagas para vendas, que a duração 1 ano apenas. 50 vagas para informática, duração de 1 ano e meio. E 40 vagas para a secretaria escolar. Esses cursos, tanto subsequente EAD como presencial, é livre demanda. Apenas basta o histórico escolar ou a declaração que está cursando o 3º ano para estar se inscrevendo, né? E conforme o número de vagas for preenchido, vai preenchendo as vagas. Então não vai ter aconselhar o que aproveite logo a oportunidade, né? Porque acabam as inscrições, acabam as vagas aí só no próximo ano. Exatamente. Então é válido lembrar que as inscrições estarão abertas até o dia 31 de dezembro deste ano. É de forma gratuita. Então, se você se interessa aí em estar dando andamento após o ensino médio em um curso superior ou um curso técnico, lembrando que ela falou aqui também que temos cursos aí online, ou seja, você precisa ir se refazer. Eu estou trabalhando, não consigo ir. E agora, o que eu faço? Corre lá, adquire a sua inscrição, porque quando encerrar não tem como mais a gente postergar, né? Não tem como colocar, não tem como adicionar outra pessoa, não é? Isso, são a retificação que os cursos, tanto integrado como subsequentes EAD, vai até dia 8 de novembro. Agora os superiores, que a gente vai falar aqui também, vai até dia 31 de novembro. E o superior são vagas remanescentes, que já houve o Enem. E aí agora o processo seletivo também é simplificado só através de uma redação. A pessoa se inscreve e faz o superior. Estamos aqui com o Marcos também, que é aluno nosso, né?
do superior. Ele vai falar um pouquinho mais sobre o curso de agroecologia. O curso de agroecologia são 3 anos de duração, 2 anos com mais o estágio, né? O curso de gestão de turismo, 2 anos, e o curso de engenharia de alimentos, que é um curso que a pessoa já sai preparada para trabalhar nessa área que está em constante ascensão, né? E ele vai falar também do nosso alojamento, né? E do nosso, que é o refeitório, né? Que o aluno tem direito às 3 refeições. Então, a pessoa que é aqui de Itabuna, por exemplo, ou de regiões circunvizinhas, pode estar solicitando um alojamento. E fora que temos auxílios diversos lá, para a pessoa se manter estudando, né? Temos uma equipe pedagógica muito boa, é o NATEP. Temos núcleos específicos que lidam com questões indígena, negro, e PCD também, né? Que lida com o NAPNE, que é a parte de inclusiva que temos no nosso campus, também é muito atuante. Temos pesquisas, os alunos se envolvem em projetos. A parte cultural, temos recentemente, teve o FAMIF, né? Que os alunos colocam os seus dons à disposição, música, canto, tudo isso. Várias pesquisas, temos até pesquisas, os alunos vão até fora do Brasil para fazer a pesquisa, que temos esse convênio também, né? Então, é uma estrutura muito grande para acolher. Os nossos cursos vão desde o ensino médio, que é o curso integrado, até pós-graduações, né? No momento não estão com inscrições abertas, mas temos 3 pós-graduações também. Você pode estar retificando quais são os cursos que você tem nesse processo seletivo? Pronto, então confirmando. O curso integrado, para quem concluiu, está concluindo o ensino fundamental, 9º ano, temos na modalidade Guia de Turismo e Informática. Inscrições até dia 8 de novembro. Temos o subsequente, presencial, Agropecuária, Agrimensura e Técnico em Alimentos. 1 ano e meio curso, e para quem está concluindo ou concluiu o ensino médio. Temos também a opção EAD, curso de vendas, secretaria escolar e informática. Também para quem está concluindo ou concluiu o ensino médio, porém à distância o curso, a maior parte do curso é à distância, sendo presencial apenas dia de quarta-feira à noite no campus. E temos as graduações, que vão até dia 31 as inscrições. Agroecologia, gestão de turismo e engenharia de alimentos. Certo. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Bom dia para todo mundo que está em casa, né? Assistindo aqui a TV, né? A TV News, com certeza já é campeão em audiência, né? Chego aqui e observo grande número de pessoas participando, né? E um bom dia para você, bom dia para a Patrícia, que nos deu essa oportunidade de convidar para vir até aqui e dizer o seguinte, que o IFE baiano, né? O IFE baiano, que é a antiga CEPLAC, né? Tive a oportunidade de fazer um curso técnico em agropecuária, que há muitos cursos também, e que deixou marca, né? Antiga CEPLAC, né? Tenho certeza também que tem muito marcando agora, ouvindo a TV News, e é muito importante para a gente aqui. E dizer o seguinte, que voltei depois, né? Fui trabalhar, e volto depois já fazendo um curso, mas agora um curso superior, né? Agroecologia, né? Curso muito bom. E outros cursos, claro, a Patrícia falou aí, engenharia de alimentos, né? Mas o que me chamou mais atenção foi a agroecologia, né? Pelo lado bom, né? Que é você trabalhar a sua saúde, trabalhar o meio ambiente. Então isso é de fundamental importância, você cuidar de si e cuidar do outro também, cuidar do planeta onde você está vivendo. Então a agroecologia foi o que eu escolhi. Mas como a Patrícia já falou aí, tem bons cursos, então você vindo até Uruçuca, né? Uruçuca, a antiga Água Preta, a gente conhece Uruçuca, mas tem muita gente que conhece como Água Preta, né? Então, esses cursos são uns cursos muito bons. Lá na escola você vai encontrar alojamento, né? O aluno vai chegar preocupado, será que tem onde ficar? Tem sim, tem alojamento.
Aí, manutenção também, você pode solicitar auxílios, né? Auxílio moradia, auxílio transporte, tudo isso a escola oferece. Nos cursos superiores também você pode participar de projetos, projeto de extensão, projeto de pesquisa, né? Então, você tem aí uma longa estrada para caminhar e aproveitar os cursos que a instituição te oferece. Olha, eu tô vendo que você tem aí algo em mãos, você quer nos apresentar? Olha, ele tem aqui, pode vir aqui para essa câmera, ó. Chega mais um pouquinho para cá. Olha, aqui no banner tá dizendo o seguinte, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o Campus Uruçuca, ele tem cursos técnicos e superiores gratuitos. Dá para você aí estar participando desse processo seletivo, além de que tem ensino médio mais curso técnico, cursos técnicos e cursos também de graduação, cursos de pós-graduação e cursos EAD. Então, assim, se você se interessa, clica agora aí no uruçuca.ifbaiano.edu.br ou acesse também através do WhatsApp 71993457955. Aqui também estão as redes sociais, então se você se interessa e quer fazer parte deste grande instituto, esse é o momento de você estar investindo na sua educação. Obrigada, Marcos. Obrigada. Obrigada. Olha, hoje ainda aqui no nosso programa teremos um quadro com a Tonê, né? A nossa maravilhosa, ela que está aqui hoje. Eu estava doida para te conhecer o quadro PQP, saber como é que é e ficar ainda mais antenada, tá? E aí, Tonê, tudo bem? Tudo. Fala pro PQP, após eu quero falar ainda com... Como é o nome dela? Patrícia? Patrícia. Ô, Patrícia, eu quero assim, saber o seguinte, você se inscreve. Depois, qual é o critério para você ganhar aquela vaga? Você ficar com a vaga? Sim, então... Porque as vagas são limitadas, não? Sim, são limitadas. O curso, no caso do curso de integrado, temos 70 vagas para informática e 40 para guias. Aí informática é bem procurado, muito? Sim, informática é bem procurado o curso. Então, aí o aluno pode estar sendo selecionado pelas notas do... Quem está cursando, as notas do 8º ano. E quem já concluiu também. São as notas do 8º ano, processo seletivo. Aí temos vagas, temos cotas também, eu esqueci até de falar. Cotas para negros, escola pública, né? A questão da renda também é influenciada, que é o maior público nosso é justamente esse. Tá focado nisso. Com a renda menor. Com a renda menor, E as cotas específicas. Aí o maior número de vagas vão sendo selecionadas para essas pessoas. Então esses são os critérios. Agora tem também uma ampla concorrência, que é quem estuda em escola particular, também tem um número de vagas determinado. Aí o subsequente, o EAD, é livre demanda, né? Quem se inscrever primeiro... Quais são os mais procurados no caso aí, Patrícia? Quais são os cursos mais procurados? O pessoal demonstra mais interesse, que aparece mais gente para ocupar as vagas do que as vagas disponíveis. Diversificado, né? Mas o integrado em informática está tendo maior procura. Bate o recorde, né? No caso do EAD tá assim balanceado. O informática também, no caso do EAD, tá tendo maior procura. No caso do subsequente presencial, tá equilibrado os cursos, né? E o superior, que também é outra modalidade de ingresso, é apenas uma redação que a pessoa faz e encaminha, né? Através do site ou presencial também fazemos. Olha, esses agora daí são são gratuitos, né? Inscrição, tudo gratuito. Isso, gratuitos de qualidade. São MEC, os cursos superiores mesmo, todos reconhecidos pelo MEC com nota máxima. Nota 5 para todos os cursos. Então, isso é importante também, é um diferencial, né? O aluno que não mora lá, que é em Uruçuca, né? Isso. Ele tem direito a alojamento, tudo, alimentação, tudo? Exato, tem direito a alojamento, alimentação, tudo gratuito.
tem salas climatizadas, todo o ambiente, a maioria é climatizado. É uma estrutura muito boa do campus, né? Tem as aulas práticas que acontecem no CTA. Isso que eu ia perguntar, tem as aulas práticas também, lá mesmo, né? Nos laboratórios diversos. O Centro de Tecnologia de Alimentos, né? No caso, os cursos de alimentos. E o campo. E Marcos pode falar um pouquinho aqui, né? É isso aí, ó, veja só. O aluno que não mora lá, ele tem o alojamento. Mas se ele não quiser ficar no alojamento, a escola oferece para ele um recurso e ele vai procurar na cidade uma casa. Dentro da cidade, ali no Uruçuca, no caso. Uma casa na cidade. E aí é liberado um recurso para ele e ele vai morar nessa casa. Bom, interessante, viu? E o campo lá também é muito grande. Temos meliponário, aviário, a questão do bovino, o suíno, todos têm... Tem caprinos também, tem? Caprinos, eu creio que não, né, Marcos? Não? Não. Só mas suínos, tem uma diversidade, bovinos. né? Horta. Inclusive tem projetos também que Marcos até participa em convênio com outras escolas que a gente implanta hortas para a comunidade mesmo externa, né? Então são vários projetos e toda uma infraestrutura para que o aluno possa estar confortável na sua estada lá no IFE. Ô, Patrícia, dá aí o site aí para a pessoa que quer se inscrever aí, pra entrar em contato. Dá aí, por favor. Aí repete aí. Urbana. É só essa parte aí. Isso. Bom. Olha, Pronto. Obrigada. Tem o QR Code aí. Site urucuca.ifbaiano.edu.br. então fica aí já o convite para você que quer fazer parte e quer se ingressar, conhecer o Campus Uruçuca. Esse é o momento. Acesse lá o site uruçuca.ifbaiano.edu.br ou então coloca aí a tela do seu celular, sua câmera apontada para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. É de forma fácil e gratuita. Olha só, em agroecologia nós temos 25 vagas, engenharia de alimentos 24, gestão de turismos 21 vagas. Olha, e dá para você estar fazendo a sua inscrição até 31 de dezembro. Porém, após esse prazo, você não consegue fazer. Mas nós já pedimos que você faça antes do prazo, porque essas vagas, elas podem ser preenchidas. E sendo preenchidas uma vez, você não consegue fazer a sua inscrição. Então, dá para você também nos chamar no WhatsApp 71981057248. Maravilha, venha estudar conosco e se preparar, não só profissionalmente como pessoalmente, né? Que o IFE Baiano zela de todo o ser, né? O ser cidadão, forma cidadão, pessoas e profissionais. Olha, a gente está agora, né, no mês de novembro. O mês de novembro está chegando, dia 5 tem Enem, então já fica aí um super convite para a galera que vai participar do Enem. Já dá para você fazer aí, participar desse processo seletivo e tá alavancando nos estudos. A gente sabe que o estudo, ele abre portas, né, ele traz oportunidades que geralmente você não teria se você não tivesse feito essa escolha. Então, como o Instituto Federal, ele traz aí essas oportunidades e essa possibilidade também, além do alojamento, existe também uma ajuda financeira para os seus custos. Então é esse o momento, sem desculpas. Você aluno que está aí para fazer o Enem, quer participar do processo seletivo do IFBA, é gratuito, basta você clicar no link que nós acabamos de passar, uruçuca.ifbaiano.edu.br, ou então chamar no WhatsApp, tá certo? Então agradeço a vocês por terem vindo aqui, né, trazer essa informação aos jovens, à juventude, mostrar sobre a educação, né, e a importância dela. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tá bom, eu agradeço também. Olha, hoje aqui no programa a gente vai estar conversando no quadro PQP com a Toné. Olha, além disso, Toné, eu trouxe aqui algumas pautas pra gente falar. A atriz Paola Oliveira, ela é uma atriz global.
acabou nesta terça-feira à tarde fazendo aí um boletim de ocorrência. Ela prestou ocorrência porque havia uma fã, né, fazendo aí, além de tudo, perseguindo, fazendo ligações, disse que fez mais de 50 ligações, Toné. Fazia ameaças, dizia que a Paola não era digna do seu amor, enfim, aquele ataque todo. Quando a gente se lembra de casos que já aconteceram, né, teve a cantora Kaoma, que foi perseguida por um fã e acabou indo a óbito. Também teve o caso de Ana Hickman, né, em Belo Horizonte, onde um fã, ele estava em surto psicótico, acabou invadindo o hotel da nossa apresentadora, a Ana Hickman, fez aí o seu cunhado de refém, o Gustavo Correia. Ele foi feito de refém pelo Rodrigo de Pádua e nesse processo aí de fazer refém, foi levado até o quarto onde estava lá a Ana Hickman. Então, quando a gente vê casos como esse da Paola Oliveira, a gente se assusta muito, né? A sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade adoecida, onde você ama, você admira. A gente, quando fala sobre amor de fã, a gente não pode apostar em uma coisa como essas, né? Chamar isso de amor. Isso é doença, isso é psicopatia, né? A perseguição. Então a atriz disse que havia conhecido essa fã ali nos bastidores de uma novela. A fã era uma das pessoas que ficava ali na figuração, Toné. Então, assim, quando a gente vê casos como esse, a gente se assusta e fica até mesmo um alerta para nós. Ela está sendo ameaçada, é, Paola? Isso, está sendo ameaçada. Ela é casada com o Diego Nogueira, é essa? Isto. É ela mesma. Ela está sendo ameaçada aí por fãs, né? Os fãs ligando e fazendo tipo de ameaças. Estão ameaçando ela? Isso. Já está há 2 anos, na verdade é uma fã. Da última novela que ela fez, essa fã participou ali como figurinista. Ela estava ali, em alguns momentos também estava ajudando, estava bem próximo. Acabou se aproximando da atriz como uma fã, né? Ela como artista, atriz global, recebeu esse carinho e agora, ontem à tarde, ela foi prestar depoimento na delegacia. E aí ela fala que durante esses 2 anos ela não quis procurar a polícia porque achava que era o amor de fã, né? E aí até que ela começou a receber ameaças. Então, nesse momento de perseguição, ela resolveu acionar a polícia. Até porque essas pessoas, sabe, elas se expõem muito, né? Tem uma visibilidade pública muito forte e intensa. A intensidade é muito alta dessa aparição delas. Delas, eu digo no geral. Atores, atrizes, cantores, cantoras. Então ficam vulneráveis a esse tipo de ameaças. Mas tem que também se conter um pouco, né? Se preservar um pouco. Não pode estar se abrindo para todo mundo. Porque olha aí o que é que acontece. É fã? É. Fã tem direito. Também você não pode dar as costas pro fã. Depois você tá rico. Porque o fã é que lhe dá esse direito, que lhe dá, contribui para seu sucesso e para a sua rendazinha financeira boa, não é? Então você tem que ter cautela como tratar o fã, mas também não pode extrapolar. Porque extrapolar fica difícil. Exato, até porque a gente nunca sabe, né, o que tem lá no coração do outro. A gente tá vivendo. A gente não sabe do coração de ninguém, o que tá do lado de lá, né? A gente nunca sabe do que esperar. Na verdade, a gente precisa esperar já o pior, né? Se o melhor acontecer, bem, se não, já não é uma surpresa. Então. E às vezes pode se tornar uma obsessão, né? Exato, já aconteceram diversos casos. A obsessão já é doença, já, né? Tem que ser tratado como doença. Tiveram não é mais uma admiração que você tem assim por um artista. Você gostar de ir a show, de cantar, de participar, de pedir um autógrafo e tal. Se esborrachar, brigar lá para ficar num lugar mais próximo do palco para ver seu cantor preferido. Mas também você não pode extrapolar, né? Querer ameaçar as pessoas, aí fica difícil. Para qualquer um, até para um cidadão comum, isso é feio. E é considerado também crime, é abusivo. Exato, então a gente já viu vários casos, né, de cantores, de artistas que têm aí as suas vidas expostas e até hoje mesmo com essa questão de rede social, né? A gente tá em algum lugar, posta uma foto, faz um story, faz um vídeo. Tem que ter cuidado com essa exposição, porque aí é demais também ficar exposto toda hora. Ó, eu tô aqui comendo camarão, olha, eu estou aqui na piscina do resort, olha, eu tô aqui na praia, não sei aonde. Todos se expondo, quer dizer, você fica também dando oportunidade para essas pessoas e dando pistas onde você tá. A pessoa vai atrás e fica lhe perturbando, incomodando. Você termina não tendo privacidade. Que é o que eles procuram, os famosos procuram também, e as celebridades, um pouco de privacidade. E às vezes não tem. E ficam chateados, incomodados. Mas faz parte, meu amigo. Faz parte do jogo. Não tem pra onde correr. Se você é celebridade, se é famoso,
Você vai sempre ter uma pessoa perseguindo você. E hoje em dia não tem mais aqueles paparazzi que chega lá tirar foto, não. Agora, todo mundo com celular, de longe dá um zoom e tira você lá de biquíni. E você se beijando lá na piscina, lá muita vontade. Fica difícil. Tem que ter muita cautela, principalmente se você é famoso, né? Exato. Toné, o que foi que você trouxe hoje aí no quadro pra gente, no PQP? O que você tem de informação, de notícias? O que você vai partilhar conosco hoje? Não, eu tenho aqui o que tá realmente agora pegando é a demolição de um prédio histórico. Esse prédio pertenceu à família do comendador Firmino Alves, que foi fundador da cidade de Itabuna. E isso deu uma polêmica, gerou realmente uma repercussão muito ruim e negativa para o município. Então demolir esse prédio que fica bem no centro da cidade, ali no coração da cidade, na Praça Olímpio Leônio, aí a foto, a hora da demolição, a máquina derrubando. E ficou também no mesmo, ali naquele mesmo entorno, mostra aí, Silas, eu mandei para você uma foto preto e branco, que tem também do Castelinho, que também, aí, que aconteceu a mesma coisa. Essa foto é bem antiga ainda, quando a igreja matriz era ali, era na Praça Olímpio Leônio, ali, próximo ali do Banco do Brasil. Olha lá o Castelinho ali no fundo, e do lado direito, você vê, foi o prédio que foi derrubado agora, que era uma residência do comendador Firmino Alves. Acabaram de derrubar. Mas aí agora a prefeitura fez uma reunião que vai ver quem foram os culpados e que vai multar. Mas depois que derrubou, depois não tem razão. O leite derramado não tem jeito. Tá derramado, acabou. Você não dá pra você beber mais. Não dá. Aí eu pergunto, por que não tinha uma fiscalização? Por que também não tem um acompanhamento dos nossos prédios históricos que ainda resistem? Que a gente ainda tem. A gente tem, por exemplo, da FIC, na Praça Lauro Conceição, ali onde foi a antiga cadeia pública do município. Ali também tá se acabando, tá pra cair. Eu vi uma ilustração que depois que eles vão reformar, que já tem mais não sei quantos anos, mais de 4 anos que essa reforma não sai. Então eles fizeram uma ilustração, uma fachada completamente diferente. Não, tem que preservar a fachada que tinha antes. Senão deixa de ser histórico. Não tem graça se modernizar. Não, tem que preservar aquela fachada que tinha antes. Mas voltando a essa demolição, esse prédio foi construído no final do século XIX, lá na Praça Leônio. E a ação que foi da derrubada é de uma empresa que não sei, que comprou ali o imóvel na mão dos familiares de Firmino Alves, dos descendentes dele. É Torres Santos Empreendimentos Imobiliários. A prefeitura agora está dizendo que ali, que já tinha foi classificada como clandestina, porque faltavam muitos documentos, já estava até embargada, e eles derrubaram e ninguém viu? Ah, foi num feriadão. Poxa, no feriadão ninguém trabalha, ninguém vê isso? Uma máquina derrubando um prédio, um equipamento pesado daquele e ninguém viu? A mesma coisa, gente, eu vou relembrar aqui a vocês, aconteceu com Castelinho. A gente mostrou aí na foto. Castelinho também era um prédio histórico. Ali mesmo, pertinho em frente quase ali. Entre a Praça Leônio e a Lafayette Borborema ali. Derrubaram. O finado Fernando Gomes também, quando começou a pressão, que viu que tinham derrubado, aí foi lá olhar. Tudo derrubado. O que aconteceu? Eles derrubaram à noite, tinha um grande tapum e ninguém viu. Ninguém viu. Não dá pra derrubar um castelinho se ninguém vê. Não vê o movimento de máquinas, não vê o movimento de homens trabalhando, derrubando. Poxa, aí fica difícil. Ah, porque tinha um tapume aí, ninguém viu. Foi na calada da noite. E esse foi na calada de um feriadão. Quer dizer, no feriadão todo mundo tá na praia, né? Todo mundo curtindo, ninguém viu. Derrubaram. Agora chamaram o CREA, notificaram o CREA, agora foram do Ministério Público. Pra quê? Pra quê? Vai acontecer o quê? Ah, vai dar uma multa, eles pagam a multa e vai construir ali um prédio moderno, né? Ali uma área nobre, altamente valorizada, vão construir ali um grande prédio. E aí? Fica como? Perdeu, mané. Acabou. Meu patrimônio histórico aqui em Itabuna não é nada. Não representa absolutamente nada. Ninguém dá importância. Você fica sem referências sobre suas origens.
Ah, ninguém nem sabe quem foi que me fez no álbum, sabe? Coisa com nada, não sabem. Não sabem de nada. E não querem nem saber. Querem que aquilo ali vai facilitar o seu lucro muito. Por causa da área, que a área é nobre. Volto a repetir. Notificaram o CREA, notificaram não sei quem. Aí a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, a Sônia Fontes, ela disse que aquilo ali estava sendo, aquilo ali, a derrubada, a demolição desse prédio, da empresa Torres Santos, agiu à revelia da legislação e sem autorização da administração pública, não tendo sequer juntado ao protocolo geral a documentação necessária a uma análise técnica do projeto, como, por exemplo, a escritura do imóvel. E também não foi deferido o suposto pedido apresentado ao final do expediente, que antecedeu o feriadão do dia do comerciário. Essas irregularidades também ainda continuaram. Foram estendidas até o despejo do expurgo em um terreno que seria público numa área anexa ao clube da antiga Telebahia. Jogaram lá o resto mortais do prédio. Também não teve do feriadão do comerciário, ele não foi deferido nada, não tinha nenhum documento que autorizasse a derrubada do prédio. E aconteceu. Aí a Procuradoria também entrou e disse que está adotando as medidas judiciais, no sentido, isso que eu achei importante aqui, no sentido de aproveitar o imóvel para a futura finalidade de interesse público. O que poderia acontecer ali? Embargava a obra, a prefeitura readquiria o imóvel, fazia a desapropriação do imóvel e ali fazia uma área lá, histórica, fazer alguma coisa, um museu, alguma coisa interessante aí, museu, que a gente não tem museu. O museu que a gente tinha era o Museu da Casa Verde, mas era propriedade particular, privada, não era nada do poder feito de iniciativa do poder público. Então, derrubou, meu amigo, agora aqui você não tem direito a mais nada. Fez tudo errado, isso aqui é que a gente vai desapropriar esse imóvel, aqui agora o terreno, só tem agora terreno, foi tudo abaixo, e a gente aqui vai construir um museu, Museu do Cacau, museu da nossa história, museu de Itabuna. Tudo, mostrando os gravadores, como começou isso aqui, tabocas, tudo. Seria interessante. Gostei da ideia daí da Procuradoria Geral, dar outra finalidade àquele terreno. E tirar de tempo essa Torres aí. Que ela estava toda irregular, toda ilegal, e ainda não tem condição mais de permanecer como proprietária do imóvel. É uma opinião pessoal, não sou técnica, não sei se isso pode acontecer. Juridicamente, se isso pode ser ainda feito. Agora, voltando, tem 4 anos que a FIC, a sede administrativa da FIC, ali perto da Catedral, ali na Praça Laura Conceição, ali está completamente abandonado. O que fizeram? Não tinha para onde ir a sede da FIC, a sede administrativa, levaram para o Teatro Candinha Dória. E lá o que fizeram? Tomaram o espaço que seria destinado a camarins, outras divisões lá do próprio teatro e ocuparam com áreas para o departamento da FIC funcionar. Mas lá, não foi construído para isso. Tem 4 anos. Ah, vou fazer. Passou 4 anos, não fez. Ah, vamos fazer a reforma, vai custar tanto. E não fizeram nada até agora. É outro imóvel que pertence ao nosso patrimônio histórico. Eu quero ver o que vai acontecer. Porque isso que aconteceu foi realmente muito feio. Foi uma coisa vergonhosa. E não adianta agora tá multando. Chorando pelo leite derramado. Vai multar agora, procurando culpados. O culpado é o mordomo. E o mordomo, a gente sabe bem quem é. Diga, Pérola. Olha, Tonê, é importante a gente estar falando, né, sobre essas questões aqui da gente manter a nossa origem, da gente ter, né, o que se orgulhar aqui na cidade. A gente perde a identidade. A gente tá perdendo a identidade. E um povo sem identidade é um povo sem cultura, é um povo sem que memória, não cresce. Mas a cultura nossa aqui, entendeu, Pérola? A nossa cultura aqui hoje, cultura em Itabuna hoje, é entretenimento. Verdade. É paredão e é Itapedro. Então, viva Itapedro, o resto que se lixe.
Verdade. A gente tem perdido muito, né, da nossa cultura, da nossa memória. Eu lembro que antes, algum tempo atrás, as escolas levavam as crianças lá para conhecer em Ferradas a casa de Jorge Amado, onde Você ele morou. itabunense? Sou itabunense. Bom. E aí a gente fazia essas visitas, né, ia lá. Eu lembro que muito pequena a gente visitou. Então, assim, faz parte da nossa história. Jorge Amado, ele foi um escritor conhecidíssimo a nível nacional. Então, quando a gente se perde... Nacional e internacional, ele é traduzido em mais de 40 países. Então, quando a gente se perde essas memórias, quando a gente vê que as nossas crianças estão crescendo sem ter esse rumo, essa trajetória, a gente vai vendo que é tudo esquecido, vai ficando tudo no esquecimento. Eu estava fazendo agora há pouco a faculdade em um dos cursos, em um dos polos da FTC, onde era do antigo José de Oduque. Um desses módulos ali é do antigo José de Oduque. Ele já foi, né, ao falecimento e hoje está sob o comando ali da família, os seus herdeiros. E você via que mesmo estando ali em uma situação até mesmo precária e tudo, a família estava de uma forma assustadora, querendo tirar a faculdade dali, querendo tirar, né, a instituição dali para demolir, para vender. Então, assim, a justiça não impede de nada. Esses fatos históricos a gente precisa manter. E hoje, eu não sei como é que está lá, né? Fica ali bem próximo à praça José da Bastos. FTC Central. Da José FTC, Bastos. isso, da FTC Central. Então tem aquela e antes Ali, ó, tem um você é módulo. nova, desculpa interromper. Sim. Ali era estação ferroviária. Ali era uma estação de trem. Era ali. Onde era a prefeitura antiga, que hoje é FTC, a faculdade. Ali naquele local, era uma estação ferroviária, era estação de trem. Aqui aqui já teve linha de trem, já teve ferrovia, não tem mais nada. Não tem nem uma locomotiva para lembrar disso, não temos. E ali foi uma estação ferroviária. O que não é falado, né? Então, assim, a gente vê que nos livros de história tem a nossa história, tem a nossa identidade, mas o nosso povo é um povo que não valoriza, é um povo que não preza pela cultura, né? Não então, tem memória. Não tem memória. Pra você, memória não existe. Não teve, você mora onde? Itabuna? Quem é Itabuna? Pra bola teve o quê? Cacau, chocolate fino, o chocolate tal, aí diz a marca. Não, não é só isso. A gente tem história. Nasceu tudo aqui. Tudo isso que a gente tem hoje veio do cacau. Veio lá de trás. Tudo isso veio de gente que veio de longe, desbravando mata, enfrentando onça, índio, cobra, o diabo a quatro, pra plantar cacau. Foi daí que surgiu essa civilização. Essa aqui é a região cacaueira, tudo isso que a gente tem hoje aqui, vocês estão vendo, veio do cacau. Não se esqueça, bota na sua cabeça. Exatamente, a nossa região é uma região rica, né, nesse fruto negro, como a gente chama o cacau, e realmente tem essa alusão, né, é de tal marca, o chocolate, então a gente perde muito essa identidade. A gente tinha aqui grandes cacauicultores, se a gente andar aqui por Itabuna em alguns bairros, a gente ainda vê aquelas obras, né, antigas, a gente vê aquele coronelismo, né? A gente percebe. Então, assim, quando você se perde essa identidade histórica de uma cidade, a população fica como Itabuna. A falta que faz um museu, Pérola, tem que ter para essas gerações irem lá, para conhecerem. Muito interessante a história. Também, o livro de Jorge Amado ajudaram muito. Tem muita ficção? Tem. Mas tem muita coisa de verdade. Então é bom ir lá, muita autenticidade. É bom ir lá olhar no museu. Você vê como é que nasceu, como é que plantou as sementes, como é os tropeiros carregavam, que vinham de longe, não sei quantos dias, vinha para aqui, depois ainda ia até Ilhéus para ir pro porto, para mandar para o exterior o cacau. É muito interessante. As indústrias de moageira que vieram para cá, as indústrias as empresas de exportação de cacau, muito interessante. Tem muita coisa, muita história para contar. Quem tem história, conta. Ou seja, a gente precisa manter vivo, né, essa chama, a nossa história. Um povo sem identidade é um povo sem cultura, é um povo que fica no esquecimento. Então Itabuna poderia ser reconhecido até mesmo lá fora, de uma forma ainda melhor, de uma forma maior, porque a gente tem uma região que ela foi extremamente rica, né, na época do cacau. Então a gente tem uma região com história, mas se essa história ela não é contada, ela não é mantida, ela se perde. Então a gente hoje, principalmente, né, a juventude de hoje,
ela tem perdido essa questão de manter vivas as origens, de falar, não, eu sou Grapiúna, eu sou itabunense, não, a minha cidade tem uma história. Então, assim, a gente tem um escritor, né, o Jorge Amado, ele até se considera natural de Ilhéus. Mas assim, a gente sabe que ele é sim da nossa região e a gente tem que bater no nosso peito. A gente bate no peito, fala, eu sim sou da região de Jorge Amado, Itabuna. Lá tem uma casa de Jorge Amado que tá acabada, caindo aos pedaços. Lá em Ferradas, né? E que daqui a pouco vai demolir também. Vai chegar também, essa necessidade. Daqui a pouco cai. Porque não se mantém vivo, né? Não se mantém viva a história. Então, assim, a prefeitura... Os órgãos municipais deveriam olhar ainda mais para isso, não olhar ainda mais não, olhar para isto, porque assim, a gente precisa manter viva essa cultura, as escolas também precisam manter isto, porque não é muito falado hoje, está se perdendo e a gente não pode perder, eu tenho essas lembranças e são lembranças fortes, que a gente se orgulha, né? Então, um povo que vai mantendo vivo as suas origens é um povo com orgulho, então mesmo com tudo de ruim da região, assim como em todo lugar, a gente precisa bater no peito, se orgulhar e falar, eu sou Grapiúna, eu sou itabunense, e cobrar dos órgãos públicos que mantenham vivo isso, né? Porque assim, a gente tem aí a fundação, a FIC, né, que cuida da cultura, da cidadania, a gente tem órgãos também que cuidam da infraestrutura. A FIC só cuida de festa. Que cuida da infraestrutura. A história está em segundo plano. É, verdade. E a cultura propriamente dita. Porque você vê o Teatro Candiandória foi realmente uma grande obra que o ex-prefeito Fernando Gomes deixou. Mas agora eu lhe pergunto, em 4 anos, quantas peças daqui, regionais, e principalmente daqui de Itabuna, foram apresentadas ali? Me mostra aí, quanto? Me cita 5 ou 6 que foram apresentadas ali. Não sei, algum espetáculo. O espetáculo tem todo ano que a gente vê, fim de ano, né? Essas academias de dança, de balé, todo ano tem aquele espetáculo, né? Academias de música também, escolas de música que se apresentam. Mas eu digo peças teatrais, o teatro como um todo, a arte como um todo. Uma exposição de arte plástica que se perdeu. As artes plásticas aqui que a gente teve, tanto expoente, tanto nome famoso que a gente teve aqui em artes plásticas. Me lembro que o José Adervan, o jornalista José Adervan do Jornal Agora, fazia Bienal do Agora. Era fantástico. Mostrava tanto os novos, os mais antigos, todos responsáveis pela arte. Mas não tem mais nada disso, acabou. Então depois é só fazer festa. Festa tem que fazer, é importante, claro, eu adoro festa, tem que fazer. Tem que fazer carnaval, tem que fazer São João, São Pedro, o que for. Mas tem também que priorizar a cultura. Exatamente, assim. A festa, como você fala, né, aí o Itapedro ele movimenta a economia, né? A gente viu que esse ano ele teve um recorde de público. Então a gente vê que a questão de hotéis, até alimentação, enfim, o transporte aqui na cidade dá uma gerada na economia. A economia ali tem uma captação maior, né? Então assim, tudo isso influencia. Mas se quem vem lá de fora não conhece a nossa história, só conhece a gente pela festa, então a gente é um povo que só se vem... A referência é só isso? Não é. Nossa referência nós somos muito mais ricos do que isso. Nós temos mais do que isso, né, Pérola? Muito mais. Então, Itabuna... Nós temos história. Exatamente. Gente, história você não pode jogar fora. Você vai pegar um livro, rasgar e jogar fora. Não é assim. Vai queimar? Não é assim. Nós temos história, nós temos identidade. E essa identidade veio com o cacau. Então, Firmino Alves, o fundador que teve aqui em Itabuna, que ele veio para aqui, veio de Sergipe, veio para aqui, começou a plantar cacau, depois veio trazendo os parentes todos para cá e dando terra, e vamos plantar aqui, vamos plantar acolá. E fizeram realmente, foram responsáveis pela fidelização aqui do cacau, somente aqui em Itabuna, onde se sediaram. Então a casa dele era muito importante para a gente. É muito importante para nossa memória, para nossa identidade cultural. Mas não é à toa, agora derruba e vai ficar por isso mesmo, vai punir depois. Vai multar depois? Vai ver quem são os culpados depois, as responsabilidades? Não. Aí tá tudo errado. Começou errado, deu errado e vai ficar por isso mesmo. É uma pena, né?
Infelizmente, o brasileiro em si, ele tem essa coisa da autodestruição, né? A gente gosta de matar as nossas origens. A gente vê que as cidades mais desenvolvidas, elas estão aí, né, com o centro histórico. Até mesmo Canavieira, se for aqui bem pertinho, né, 4 horas aqui de Itabuna, a gente consegue ver lá um centro histórico onde conta a história ali da cidade. A gente vê que os pescadores, eles foram de extrema importância. A gente consegue ver que a economia ali daquela região é mais para o setor marismo. Então, assim, a gente precisa ter uma certeza de que se a gente não cuidar, uma hora se perde. E se a gente não punir quem está fazendo, né, esse tipo de demolição, até onde vai parar? A gente não já... Agora, demoliu, volta para a propriedade do poder público. Pronto, privado esquece. Não, você fez isso, está errado, a punição é essa. Isso. Você não tem mais direito ao imóvel e retomar. Pronto. Acabou. E fazer ali realmente alguma coisa que tem a ver com patrimônio histórico. Eu acho que tem que ser por aí, na minha opinião pessoal. Eu também acredito muito nesse viés, Tonê, porque se a gente se perder e for acontecendo assim, ó, de mão solta, vai, faz, porque o poder público não tem fiscalizado. Porque se chegou a acontecer isso, é porque não há fiscalização, né? É uma terra sem lei, você chega, destrói o que é do poder público, porque assim, é história. É cultura, então e a obra, disse que já estava embargada. E como é que está embargada e a pessoa foi lá com a máquina daquela e derrubou? E conseguiu fazer. Cadê o poder público? Cadê a justiça? Então, assim, a gente vê que é uma terra que chega, Faltou fiscalização. Não tem fiscalização. Está embargada, botava lá um cartaz, obra embargada pela prefeitura, pronto. E botava lá um guarda municipal. Não pode, pronto, não pode fazer nada aqui. Nem entrar, nem sair, mexer em nada aqui. Pronto, era isso que devia ter sido feito e não deixar. Porque foi no feriado, feriado também não trabalha, ninguém faz nada, não tem fiscal, não tem nada funcionando. Não, tá todo mundo na praia, né? Eu acho que tá, eu acho que o feriado aí, o pessoal da fiscalização acabou esquecendo que tem deveres, que tem obrigações. Então, se é uma terra sem lei... Estava embargada, faltou um cartaz, uma placa, obra embargada. Pronto, acabou, ninguém podia chegar ali. Porque, coitado, o rapaz que estava, motorista que estava manobrando o equipamento, não tem culpa, não, eu tenho ordem, eu trabalho aqui, sou terceirizado, me cobraram X por hora para mim demolir isso aqui, cheguei aqui agora. Sim, mas tá embargado, tá vendo ali? O senhor não pode fazer nada. Exato. O senhor não pode nem chegar aqui perto, dá licença. Pronto, era isso que devia ter sido feito. Não foi, acabou. Então, perdeu, mané, acabou. Então já fica esse pedido, né, para que os órgãos públicos fiscalizem e mantenha vivo a nossa história, as nossas origens, não sei, um museu, de repente uma exposição, algo que mantenha vivo, né, a nossa história, porque um povo sem identidade é um povo esquecido. E talvez seja até por isso que não cresce, que não vai. Então é um município que tem sim a crescer, tem grandes empresas apostando aqui. Agora a gente, né, sempre existiu essa questão de não reeleger prefeito, então que por isso o município não andava. A gente deu a oportunidade da gestão, ela está continuando o seu trabalho. Então é hora da gente fiscalizar e cobrar, porque o poder está em nossas mãos. Não pense você que o poder só está lá na prefeitura, nos órgãos públicos. O poder está na sua mão. No dia que você vai lá, aperta, volta para prefeito, vereador, presidente, deputado. Ou seja, você tem o poder em sua mão. Se você não fiscalizar durante esses 4 anos, não adianta amanhã você vir reclamar. Não tem como a gente reclamar do que a gente não faz. Então, nesse mesmo tempo que colocamos um prefeito reeleito, a gente precisa cobrar. Analisar o trabalho, não só do prefeito, mas de toda a cúpula ali, né? A gente tem uma Câmara com vários vereadores, então 21. Eles foram votados, eles foram escolhidos. Inúteis. Eles foram escolhidos, não é? Então agora eles têm o quê? Que fazer por onde? E tem outra coisa, quem votou e quem não votou nos vereadores, eles estão lá. Exato. Então, ele é seu representante, quer ter você tenha votado nele ou não. Mas ele é seu representante, tá lá. São 21 vereadores responsáveis pela população toda, que todo mundo votou, né? Alguns foram eleitos, outros não. Mas aqueles que foram eleitos são responsáveis por atender a população toda e não só determinado bairro. Foi eleito pelo Santo Antônio, só vou trabalhar pelo Santo Antônio. Foi eleito pelo bairro de Fátima, trabalhar pelo bairro de Fátima. Foi eleito por Ferrada, vou trabalhar. Não, você tem que trabalhar pela cidade inteira. São 21 para trabalhar pela cidade toda.
Exato, então é hora da gente estar fiscalizando, né? Analisando o trabalho, porque daqui a 4 anos, quando voltar com a mesma conversa, a mesma cantiga, é hora de dizer não, e saber falar não e saber votar. Então essa é a importância, né, Tonê? Olha, mudando um pouquinho de assunto, vindo cá para a atualidade, eu consegui um vídeo aqui para a redação. Tem os carros elétricos, e além do elétrico, tem o carro, você confiaria, Tonê, em andar um carro sem motorista? O carro estacionar, te pegar, você entrar e sair caminhando? Eu vou ficar o quê? Fazendo o quê? Sentada no banco, fazendo o quê? Observando o carro andar? Só observe ali, ó, sem ninguém, você e Deus. Aí eu posso mexer no celular, então, né? Só no celular, e o carro quem vai te guiando. Você pede ali, lá nos Estados Unidos já tá acontecendo isso, né? Você pede um carro por aplicativo. Esses aplicativos normais que você utiliza para se locomover de um local para outro. E o carro chega, estaciona sozinho, ele para, a porta abre, você entra, senta e ali você vai. Ele quem vai guiando tudo, como se fosse um motorista. Eu não sei se eu teria essa coragem, essa confiança. Eu não sei se eu faria isso. Sim, mas você vai ter, tem volante, tem direção, tem tudo, você fica ali. As mesmas coisas. Só que você não mexe nada? Normal. Só que você só fica sentado esperando ele te levar, te conduzir. O volante vai mexer normal. Se você quiser aumentar, você só não pode mexer no volante, nem nada de controle ali, Na né? direção, nada. Nada. Porque freio, tá? Não nada. Precisa, você não. só... Seu único movimento é sentar e esperar chegar no seu destino. Eu não sei se eu teria essa E o seu destino confiança. você também já marcou onde você vai, Já né? marcou. É tudo ali, ó, através do celular. A tecnologia tem avançado e assusta, né? Assusta. Não, porque já tem agora também, viu, Pérola? Aeronaves sem piloto. Não os americanos confio. têm os aviões sem piloto, que funciona, que vai lá, vai ali, tá, né? O drone mesmo funciona sem piloto e tá sendo utilizado muito nas guerras, né? Na Ucrânia, agora no Oriente Médio, muitos drones que também não precisam de piloto. Você bota lá, bota uma bombinha, um negócio lá, uma bombinha não, né? Uma grande coisa, um torpedo, vai lá e explode sem piloto, sem ninguém. Quer dizer, não precisa da pessoa, a presença humana, física. É só tecnologia. Você muda de cada, com um botão você vai mexendo aqui, ó, no computador e você que manda, designa qual é o destino. Você que determina, e tal, assim. É complicado. A gente tá realmente numa era dos Jetsons. Quem sabe, quem é dessa época de história em quadrinho deve lembrar dos Jetsons. A gente tem um vídeo aí, produção? Olha, essa daí a moça, ela pede a corrida por aplicativo e de repente o carro para, estaciona tudo certinho. Quando ela entra e faz tudo que a gente falou, Tonê, ela fica lá só esperando ser conduzida até o local. Outra coisa, Ué, o carro... cadê o motorista? Não tem. E ela... sim. Não, é só pra ela dar o comando de que entrou realmente. E aí, olha lá, ó. Tudo vai funcionando sem motorista. É inteligência artificial. Isso aí aonde? Aconteceu aonde isso aí? Olha, tá isso aí nos Estados Unidos. Vamos nós. Olha, eu não sei se eu me habilitaria, tá? Eu não sei se... Aonde isso aí? É nos Estados Unidos, é? Isso, nos Estados Unidos. Agora, olha, o carro, ele tem uma função bem interessante também. Ele só abre quando você se aproxima e ele identifica que é o passageiro. E quando você dá a voz pra ele seguir. E ele só para no destino. Você não consegue abrir a porta ali durante... Não tem no meio do caminho, não. Ele já vai direto. Ele já vai direto pra lá. Eu não sei se eu teria essa confiança. Vai que falha ali o satélite, vai que a internet cai, acontece algum problema, eu fico presa nesse carro? Não, eu não sei se eu confiaria, não. Mas é a prova de bandidos, eu acho, né? Será que a prova de tiro tem que ser blindada? Eu Porque acho que não. aqui, nesse país, você tem que ter carro blindado. Ave senão... Maria, se vier pro Brasil, eu acho que nem tem como, né? Eu acho que não vem tão cedo pra cá. Então, a tecnologia, ela tem avançado, né? A inteligência artificial, ela tem assustado. Ela tem assustado, confesso a você, Tonê. Lá no Japão também... Agora, se for mais de uma pessoa, aí também tem que... Não. Quando você pede o aplicativo, você vai dizer, são 3 pessoas, 4, né? Isso, você quem vai colocar tudo certinho, a quantidade de passageiros e tal. Só não pode ir passageiro no local do motorista, não pode sentar lá. E acredito também que na frente, no lado, não consegue estar indo, né? No banco do carona, só atrás. No banco do carona, só atrás. Porque acaba da gente, né, ter aquela curiosidade, vai que a pessoa queira ali mexer, fazer algum comando e acaba atrapalhando tudo.
Então o carro ele é seguro sim, já tem sido utilizado muito lá fora e a gente espera que essa tecnologia venha para cá, mas que quando chegar, que a gente tenha, né, a satisfação de fazer certo, porque o brasileiro gosta de dar uma bagunçada, né? Gosta de fazer ali as coisas, às vezes quer mexer, quer movimentar, enfim. Estamos avançando, né? Tudo isso mostra o quanto a gente tem crescido, né? A tecnologia ela tem avançado. A inteligência artificial, ela tem mostrado aí. A gente vê, Tonê, que às vezes você consegue... Antes já existiam montagens e vários tipos de coisa, né? Mas hoje a gente vê ali que, até aqui conversando com você, de repente já tem um robô com a sua mesma imagem, com a sua voz, um robô com até funções parecidas com as nossas. Você tem mais algum assunto para atualizar? Vamos fechar aqui. Eu queria falar sobre... Eu mandei aí agora esse cartaz aí, esse cardzinho, sobre o GAC, que vai fazer agora eles têm essa campanha Pare pra mim no trânsito. É uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a PRF. E vai acontecer o lançamento, dia 30 de outubro, né, às 18 horas lá no shopping. Que isso é uma campanha solidária de arrecadação de produtos, de itens para o GAC, Grupo de Ação Grupo de Apoio às Crianças com Câncer. Eles fazem isso todo ano, eles param o trânsito e as pessoas que vão parando, os motoristas, passageiros, colaboram de alguma forma nessa solidariedade, esse ato solidário, que é muito interessante. A campanha já vai fazer 10 anos. Pare pra mim no trânsito. Você para e você colabora. Colabore, que isso é muito interessante e vale a pena. Então já fica esse momento, né, de solidariedade para que a gente tenha essa compaixão por nossas crianças. Vai acontecer aí no dia 30. É um trabalho extraordinário que esse pessoal do GAC faz, viu? Muito louvável, muito. E a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, Eles têm uma casa lá no bairro São Judas, que é mantida com doações. Isso também merece o nosso reconhecimento, merece a nossa solidariedade e o nosso apoio. Colabore. Se você está indo pela PRF, nas estradas, nas federais, pare. Quando tiver o cartaz lá, você pare e colabora. Olha, o nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a você que ficou aqui conosco, conectado pelo canal 24.2, através da operadora TVC, a TV a cabo para que toda sul da Bahia. Agradeço também a Tonê pela sua presença, sua companhia durante todo o programa. Obrigada por estar aqui com a gente, fazendo parte aqui, os colaboradores. Obrigada aí, Barbosinha, pela escolha, viu? Uma boa tarde a todos e até a próxima. Até amanhã.